Boa noite, meus irmãos, boa noite. Que bom estar aqui com vocês novamente, nesse nosso encontro semanal, às terças-feiras, né, com esse trabalho do Frei Fabiano Convida. Bom, vamos fazer aqui os nossos lembretes aqui primeiro. Vamos agradecer ao apoio dos nossos parceiros TV7, canal TV Web Luz, a Rádio 7, que retransmitem, né, que transmitem os nossos trabalhos, né, divulgando o nosso trabalho, Brasil afora, TV Web Luz, a TV7, a Rádio Portal da Luz, e agradecemos a todos eles, né, por esse carinho. E convidamos vocês para participarem das nossas redes sociais, tá? Todo mundo chegando aí, né? Participarem das nossas redes sociais, para vocês estarem sabendo tudo que está acontecendo na casa, os trabalhos, os convites, os eventos, o que acontece na casa de Frei Fabiano, o que acontece na casa transitória, tanta coisa, necessidades que temos de trabalhadores, de voluntários, tudo vai se apresentando ali. Então é importante que vocês participem das nossas redes sociais, tá? YouTube, Facebook. E agora nós vamos assistir um vídeo aqui com o André Trigueiro. É que existem projetos como a Casa Transitória aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo. Eu até ganhei recentemente uma camisa. Lá tem uma biblioteca comunitária que tem o meu nome. Eu fui homenageado, estive lá no lançamento. Olha que bonitinha a camiseta. Biblioteca Comunitária André Trigueiro. Tá aqui, ó. Casa Social de Cáritas. E que no último mês de agosto, um dos dirigentes importantes desse trabalho, o Laírton, desencarnou. Foi uma surpresa, uma dor, é muito ativo. O que se faz lá? Deixa eu descrever para vocês. Engenho Novo. Só tem comunidade, um monte de comunidade à volta sem a devida assistência social. Muita pobreza, muita exclusão, muita miséria. E aí o que acontece na Casa Transitória? Você tem assistência à população em situação de rua, você tem curso profissionalizante, curso de para cozinhar, gastronomia, preparo de buffet, preparo de pratos. Se você é um profissional nessa linha, faz a diferença. Curso de balé, de dança, com a garotada miúda dançando. Quem dança, os males espanta. Já fiz a corruptela do ditado, quem canta, os males espanta. E tem a biblioteca comunitária. Então, ocupar a mente e o coração da garotada significa desidratar o crime organizado, que escolhe crianças e adolescentes, entre outras razões, porque se são flagrados portando arma de fogo, traficando drogas, a lei não pega. Você precisa ter outra oferta de algo que lhe dê uma oportunidade de curtir a vida, de se sentir bem, de falar, eu estou gostando do que eu estou fazendo, eu estou aprendendo um ofício, como isso faz a diferença para mim. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Eu vou dar aqui o Pix da Casa Transitória. Que você, quando pegar lá o númerozinho do Pix e entrar para fazer algum depósito, para alguma ajuda, para algum desses projetos sociais, são fantásticos. A biblioteca, por exemplo, que leva o meu nome, não tem só livro. Tem voluntários que fazem atividades com os livros. Estimula a leitura, que é o que precisa ter. Tem livro por aí, tem biblioteca por aí, livraria por aí. A garotada não foi estimulada a ler, não foi estimulada a fazer essa imersão nos livros. Segue o Pix da Casa Social de Cáritas. Laírton, onde tiver, ontem, dia de finados, que graças a vocês eu falei dia da saudade, vocês falaram. Ah, André, em vez de dia dos finados, que tal o dia da saudade? Adotei.
Ontem, no dia da saudade, porque não há finados, porque não há mortos, ninguém morre. Lagarta vira borboleta, a gente vai para outro plano, outra dimensão. Eu me lembrei do Laírton, que virou borboleta em agosto. E certamente virou patrono espiritual dessa casa, dessa instituição. Quem quiser ajudar, está lá o Pix. 264698 68000129 é o CNPJ. Vamos lá. 264698 0001, mil de ré, né? O meu ao contrário, 29. Ajudar a Casa Transitória no Engenho Novo a ocupar a mente e os corações das crianças e adolescentes, que eles não se bandeiem por falta de orientação, de motivação, de alternativas, de oportunidades, de aprender algo de útil, aprender algo que mobilize a alma. Pelo amor de Deus, não é só a repressão que resolve, não. É preciso oferecer alternativas, educação em tempo integral. Se as escolas do Engenho Novo, eventualmente, boa parte delas não tem ensino em tempo integral, na Casa Transitória você vai ter ocupações. Pode chegar, garotada, vamos nessa. Muito bem, isso aí, gente. Vamos apoiar esse trabalho. Tá? E aqui nós temos algumas necessidades. Olha, primeiro são as quentinhas, a Marmitex, né? De 750 ml com tampa, de isopor, tá? E estamos precisando muito ainda para finalizar esse restinho aqui do ano, né? E iniciarmos já também em janeiro. Cebola, né? Legumes, né? Em modo geral, nós estamos precisando, proteínas e também voluntários. Precisamos muito de voluntários para trabalhar na cozinha, tá? Olha, segunda-feira, sexta-feira, são dias que estamos tendo necessidades. Venham trabalhar conosco, é maravilhoso esse trabalho. Contamos com vocês, tá bom? O cartaz está aqui e com aquilo que a gente está precisando. Então, junte-se a nós, venha fazer parte. Precisamos de assistente social para qualquer dia, precisamos de psicólogo, mais psicóloga, né? E assistente social. Por exemplo, nós temos um trabalho que se inicia agora com as gestantes, mas temos uma psicóloga que se disponibilizou, uma assistente social que se disponibilizou para esse trabalho, entendeu? Então nós precisamos, quanto mais aparecerem aqui para nos ajudar, melhor, tá bom? Venham, estejam conosco. Olha aí a biblioteca, as nossas voluntárias, nossas queridas trabalhadoras aí da biblioteca. Junte-se a elas, venham auxiliar também, tá bom? Bom, então, Frei Fabiano convida, não é? Estaremos recebendo hoje nosso querido Sérgio Thyssen, né? Nosso colega, amigo, sempre presente, sempre nos ajudando, nos auxiliando com a sua presença, com o seu conhecimento, seja nas palestras, seja nesse trabalho aqui. Sérgio, muito obrigado. Que bom ter você aqui conosco, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo, boa noite a todos. Muito obrigado por mais essa oportunidade, esse convite amável para nós hoje, então, no finalzinho de novembro, fazermos mais um estudo que possa ser útil para nós todos. Um grande abraço aos amigos que estão presentes, aqueles que estarão amanhã ou depois, não é? Nos acompanhando nessas reflexões, e que
tudo seja muito proveitoso para qualquer um de nós, ainda mais que a nossa temática de hoje, ela se refere a Jesus. Então, eu agradeço, me coloco à disposição para estarmos juntos pelo tempo que for razoável, necessário, para cuidarmos bem desta temática que, a meu ver, é talvez a mais importante de todas. Muito obrigado, Sem dúvida. viu? Sem dúvida. Bom, deixa eu fazer mais uma apresentação com o nosso querido Serra. Ele é de Porto Alegre, é médico, é clínico geral, cardiologista, professor de medicina da Souza Marques, né? Bacharel em física pela UERJ desde 93, especialista em física do estado sólido do magnetismo e supercondutividade. Expositor espírita, sempre nos trazendo essa bagagem de conhecimento. Sérgio, querido, eu passo a palavra para você nesse momento, Tá trazendo bom, muito obrigado. Então, vamos essa. adiante. Meus amigos, vejam só, essa foi uma ideia, né, que eu acho que eu mesmo que sugeri, que nós pudéssemos conversar um pouco a respeito de Jesus e como eu coloco uma expressão que é convidativa a certas reflexões: Jesus, nem Deus, nem homem. Então, uma primeira ideia para nós trazermos é que nós, como espíritas, nós estudamos muito mais a respeito de Jesus de Nazaré do que, em geral, os nossos irmãos de outras crenças. Então, eu me lembro bem de nós valorizarmos, antes de tudo, com vocês, sobre que mundo que é este. Porque nós vivemos na Terra há muitos milênios, vivemos a realidade de um mundo de provas e de expiações, que, buscando o livro dos Espíritos, com Allan Kardec, nós temos uma ideia da hierarquia dos mundos e também da hierarquia dos espíritos. Então, como vocês sabem muito bem, nós estamos nesta realidade, num planeta que faz parte do sistema solar, mas que é considerado, vamos dizer, o mundo mais atrasado do sistema e um dos mais limitados do ponto de vista moral e espiritual da galáxia, onde o sistema solar se encontra, que é a Via Láctea. Mas como nós estamos aqui há tanto tempo, reencarnando, desencarnando, vivendo na matéria, vivendo fora dela, ainda assim, com todas as oportunidades que tivemos durante incontáveis milênios, nós ainda configuramos um mundo de muitas limitações, de muito sofrimento. Então, quando Emmanuel, no livro Roteiro, trabalha num determinado capítulo com o título Grande Educandário, ele dá para nós a ideia de que aqui é uma escola. Mas escolas existem aos bilhões, trilhões, porque na escolaridade espiritual, se pensarmos bem, todos os recantos da vida universal são escolas para os filhos de Deus. Só que a condição da escolaridade humana na Terra é muito básica, porque nós somos deveras imperfeitos, cheios de vícios e ainda com muito poucas virtudes espirituais.
Não é por outra razão que nós temos quase 6.000 anos de história escrita desta humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz. Nunca. Estamos aqui, irmãos espíritas, tratando de uma temática que nos refere ao governador da Terra, ao guia e modelo, e, na verdade, estamos vendo em diversos países de vários continentes guerras, lutas fratricidas, genocídios, de uma maneira, vamos dizer assim, a mais marcante para a história da humanidade, como acontece na Ucrânia, a questão de quase 2 anos, como acontece em vários países da África, em meio a tanta miséria, tanta pobreza, uma violência sem par, como acontece no Oriente Médio, como acontece no Afeganistão, no Iêmen, na Síria, guerras civis, dizimando populações inteiras. As gangues, num país tão pobre das Américas, o mais pobre de todos, que é o Haiti. Então, nós estamos aqui reservando, não é, minutos de reflexões para falarmos de Jesus. E nos dando conta do quanto nós somos ainda reféns da ignorância, da maldade, da insensatez, dos vícios morais. Ao mesmo tempo, meus amigos, eu lembro que nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, estatística de hoje pela manhã, a par, não é, do que encontramos como o pior dos exemplos da violência sem limites, o que os nossos irmãos palestinos, crianças e jovens, mulheres grávidas, adultos em geral, idosos, atingidos pelos mísseis, deixando toda a faixa de Gaza sob escombros, feridos por todo lado, 16.000 desencarnações em 2 meses, e ao mesmo tempo inúmeros companheiros de jornada iguais a nós, sob os escombros dos milhares de prédios atingidos pelos mísseis de Israel. Então, meus amigos, por outro lado, estatística de hoje, nós temos 920.000 casos de suicídios este ano. O ano terminará daqui a um pouco mais de 1 mês, chegaremos a 1 milhão de casos. Nunca vimos isso. O que isto reflete? A natureza desta humanidade andrajosa, cheia de transtornos mentais, sobretudo a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia e a dependência química, fora outras. Por outro lado, meus amigos, algo que reflete a realidade deste mundo tão distante da felicidade. Nós temos de 1º de janeiro até hoje 34 milhões de abortos provocados, induzidos no mundo todo. Nunca vimos isto. E tudo isto é crime de morte. Nós temos milhares de problemas médicos. Nós temos um mundo espiritual, como disse Emmanuel naquele capítulo, o grande educandário, ele diz, somos 22 bilhões de humanos na Terra. Isto
na altura dos anos 40, de tal maneira que nós temos hoje 8 bilhões de encarnados. Então, nós temos 14 bilhões de desencarnados. Com que condições? Doenças. A imensa maioria, não é nosso tema hoje, vivendo nos umbrais inferiores, nas trevas e nas zonas abissais, fazendo com que a espiritualidade sempre nos recorde que nós somos um verdadeiro hospital de almas, o planeta Terra. Educandário, escola primária, sim. Mas a par disso, tanto no plano físico como no mundo espiritual, doentes físicos, perispiritualmente falando, e doentes com transtornos morais, é o que nós chamamos hoje em medicina enfermidades morais, espalhados por todo o planeta Terra, na ideia de que o grande conjunto está como mundo de expiações e provas, mas antevendo-se como que uma transição para uma realidade melhor mais adiante, mas da qual nós estamos completamente distantes. Então, essa é uma primeira consideração com os amigos quanto a que mundo é este. Outro livro, além de roteiro, para nós nos lembrarmos, é o livro chamado A Caminho da Luz. Ele foi publicado em 1938, se não me falha a memória, e ele, nos primeiros capítulos, nós vamos vendo Emmanuel nos falando da comunidade dos espíritos puros, puríssimos. E essa comunidade havia se reunido apenas 2 vezes. E uma delas, a Terra ainda era incandescente. A Terra ainda se resfriava ao se afastar da nebulosa solar. Naquela altura, amigos, Jesus já era um espírito puríssimo, um Cristo de Deus, um Deva arcangélico. Passaram-se desde então, desde como que a referência do profeta Daniel em relação à profecia do Filho do Homem, passaram-se bilhões de anos. Não são nem milhões nem milhares. E Jesus era de uma grandeza infinita. Ele nunca foi Deus, como até alguns cristãos de certas denominações, confundindo a nomenclatura, os termos, pela tamanha condição espiritual, moral dele, não é? Deixaram-se levar pela ideia de que ele é como que Deus. Não é. Ele é um filho de Deus. Dentro da hierarquia dos espíritos, um espírito puríssimo. E a outra questão, para nós vermos com os amigos, é a ideia de que quando Jesus recebe de Deus a incumbência de governar a Terra, isso ocorre quando ele já era um espírito excelso, que permanece até hoje. Então, ele é o Filho de Deus da maior evolução. Só que não é apenas uma evolução destacada da média dos que vivem na Terra. Nós não estamos falando de um espírito comum.
ninguém conhece Jesus. Nós tivemos e temos algumas noções a respeito dele, mas tudo que se pensa, se fala sobre ele, ainda é completamente aquém da sua realeza. É como nós dizemos, um espírito que evoluiu em linha reta. E na Terra, mesmo levando em conta espíritos maravilhosos, ninguém fez, na sua trajetória evolutiva, o percurso de Jesus ao longo de milhões, bilhões de anos. Jesus não vive na Terra. Há uma esfera mais alta de todas, a esfera do governo da vida. Mas Jesus vive no Sol, como todos os Cristos das outras humanidades do nosso sistema solar. Ele não vive na fotosfera, na superfície. Ele vive no núcleo solar. Imaginem a temperatura, a luminosidade, as características geofísicas de uma estrela. E nós nos lembramos que a Via Láctea possui 200 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. 1 trilhão de planetas, onde há vida dos filhos de Deus por todo lado. Há milhões, bilhões de Cristos que também evoluíram em linha reta como Jesus. De tal maneira que Jesus não é Deus. Nenhum dos Cristos do universo também não. São todos filhos de Deus de uma evolução extraordinária. Por outro lado, Jesus não é homem. Jesus nunca viveu na Terra como nós, comuns dos mortais. Guardem esta reflexão. Ele é de uma natureza, vamos dizer, do ponto de vista espiritual e moral, ligado à perfeição que nós podemos imaginar dentro de toda a condição dos filhos de Deus no universo, que era completamente impossível que ele, naquela altura, há 2000 anos, ele que já estava como que governando a Terra há bilhões de anos, ele se ligasse a um corpo de carne. Jesus não nasceu de ventre de mulher. Jesus é um agênere, é um espírito corporificado, em que ele cuida para que a sua vinda perante a família judaica, em meio aos amores da família Maria de Nazaré, José da Galileia, Ana e Simeão, os 3 pastores, os 3 reis magos, a relação dele com João Batista, com Isabel e Zacarias, é uma situação excepcional que nós precisamos dedicar o nosso estudo, de tal maneira que ele se materializa, ele se corporifica, utilizando-se do ectoplasma de Maria de Nazaré, a médium, por assim dizer, que tornou viável, tornou possível
a corporificação de Jesus, e ele nunca esteve o tempo todo como poderia parecer. Ele foi, voltou e foi se adaptando às circunstâncias para que cumprisse a mais importante das missões que o planeta Terra já viu e jamais verá outra semelhante. Ele sempre esteve conosco. Ele deixou as condições de um espírito materializado há 2000 anos, no drama do Calvário. Ele retorna e se torna visível a Maria de Magdala, a quem ele visita numa primeira instância. E depois, na estrada para Damasco, ele visita os outros apóstolos. Ele forma o colégio apostólico. Muitos daqueles que fizeram parte do apostolado na companhia do Cristo eram antigos profetas que voltavam, por exemplo, o profeta Daniel, da profecia do Filho do Homem. Daniel é o discípulo amado. É João Evangelista. O único, pela sua grandeza, que não desencarnou por morte violenta. Todos os outros, sim. E é João Evangelista que, além de escrever o seu evangelho, vai sendo levado para a ilha de Patmos, na Grécia, exilado, recebe a visita de Jesus. João já era um ancião naquela altura, e Jesus, com a mediunidade extraordinária de João, diz: olha, a tua missão não terminou, como você está pensando. E ele então ainda escreve o Apocalipse de João. Então nós nos lembramos que tudo isto nós temos que estudar. Nós nos lembramos que há o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos os profetas do judaísmo. As raízes da árvore do Evangelho estão com os profetas. A vinda de Jesus é o tronco da árvore. E a copa da árvore é a doutrina espírita, a codificação kardeciana e as obras complementares, sobretudo aquelas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então vale nós nos lembrarmos que o profeta Daniel havia vivido outras personalidades antes. Um dia podemos estudar isto. Ele volta como João Evangelista e retorna como este que aqui está, que é Francisco de Assis, o irmão Sol da querida Porciúncula, na região da Úmbria. Então, voltando para a questão de Jesus, nem Deus, nem homem, porque ele se utiliza na sua missão do ectoplasma extraordinariamente puro, o ectoplasma mais puro que a humanidade já viu. De quem tinha que ser? Deste espírito de Skol, que vem de Sírios a convite de Jesus, como vieram alguns outros. E quando se fala da genealogia de Jesus, se fala até Maria de Nazaré. Porque é daquele corpo de uma condição fluídica extraordinária, corpo físico,
com duplo etérico, de onde Jesus e os grandes espíritos daquela missão reúnem as condições para a materialização de Jesus. E isso é reunido com o ectoplasma da natureza virgem da terra, sobretudo dos vinhedos e dos trigais. Por isso que Jesus, quando se dizia que se retirava para o deserto, é porque ele se desmaterializava. Ele tinha absoluto domínio do ir e vir. Então, quando ele tinha, dentro da programação que absolutamente sempre foi toda dele, que se mostrar aos apóstolos, visitando as multidões, curando os enfermos, descedentando as pessoas, multiplicando os pães e os peixes, porque a multidão tinha fome. Tudo isto tem a ver com a ectoplasmia. Tudo isto tem a ver com uma equipe extraordinária sob o comando dele, deixando as marcas definitivas da vinda do próprio governador da Terra, em favor, vamos dizer assim, daquilo que marcaria o planeta para sempre. E aí eu digo para vocês, então, Antigo Testamento, Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Os conteúdos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A essência dos evangelhos de Jesus. Missionários do Cristo. Médiuns psicógrafos. Todos escreveram, através da sua mediunidade, quem que inspirava a eles todos? Jesus. Depois da sua partida. Quando, pelo drama do Calvário, aquilo não é uma desencarnação. É um sacrifício extraordinário, único, mas que não tem as características de uma morte biológica. Por quê? Porque ele não viveu biologicamente. Não viveria jamais. Não viverá tanto quanto. Porque a sua condição vibratória impediria qualquer ligação com estruturas humanas como óvulos fecundados. Outra ideia para nós, não é? É a ideia de que ele não era homem no sentido convencional. Porque ele não nasceu de ventre de mulher. Porque o seu trabalho, a sua missão, incomparável, inconfundível, ela não necessitaria de um corpo físico biológico. Nem poderia acontecer. E tudo foi devidamente planejado. E desde a anunciação do anjo Gabriel a Isabel e a Zacarias, tanto quanto a Maria de Nazaré e a José da Galileia, tudo desde a anunciação até, vamos dizer, após o drama da cruz, a vinda de Jesus em meio aos apóstolos, todo esse grande conjunto nós temos que estudar. Allan Kardec fez o trabalho de síntese. E de uma maneira extraordinária, ele escreve, compila, reúne a síntese do Evangelho de Jesus, que é o Sermão da Montanha, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Cada capítulo
é uma etapa do Sermão do Monte. Porque ali está a essência dos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus não é apenas o Sermão da Montanha. Então, nós espíritas precisamos, como que, nos dedicar muito mais ao estudo de Jesus, buscando autores que nos ajudem nisso. Leiamos e releiamos essa obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está a síntese. Quando buscamos, por exemplo, o capítulo Sede Perfeitos, e vamos encontrar o homem de bem, aquilo precisa ser lido e relido, aquilo precisa ser ensinado nas escolas, não apenas nos centros espíritas e nos cultos da evangelização espírita, infantil, juvenil, no culto do Evangelho no lar, em todos os lares cristãos, sobretudo espíritas, do mundo, nós temos que avançar muito mais. De tal maneira, meus amigos, que Emmanuel é a nossa grande referência. Por isso eu citei o livro Roteiro, por isso eu citava também o livro A Caminho da Luz. Os nossos amigos espíritas, nós próprios, às vezes lemos, fazemos uma pequena leitura, pequena porque superficial, depreendemos alguma coisa, amanhã já esquecemos. Não prestando a devida atenção, não retendo essa essência. Então, lembramos da missão de Emmanuel com os romances e os livros de instrução. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão renúncia a ver Cristo. Eu preciso me dedicar a essas leituras e suas respectivas releituras. Porque na medida em que eu me dedico, através dos romances que ele escreveu, a conhecer melhor Jesus, eu vou entender melhor quem ele é e vou tratar de segui-lo como até hoje eu nunca fui capaz de fazer. Outra ideia são os livros de instrução. O Consolador, o livro Roteiro, o Círculo, o A Caminho da Luz. Então nós temos um manancial extraordinário de aquisições possíveis, mas que só virão se nós nos dedicarmos. Nós não podemos ser daqueles que tenham lido 1 ou 2 ou 3 livros da codificação, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, a série inteira, até aí a vida continua. Eu preciso ler tudo isto. Mas Emmanuel nos dá, como Humberto de Campos, por exemplo, no livro chamado Boa Nova. Imperdível. Então, nós sabemos que a vida hoje em dia nos traz muitos convites, no sentido de coisas que nos atraem no dia a dia, despertando o nosso interesse. Mas a grande maioria do que a mídia oferece, em séries, novelas, filmes, se você for examinar, aquilo muito mais te atrapalha
te dificulta o crescimento moral. O que nós temos é violência. Nós temos hoje, nas principais emissoras, uma verdadeira escola de crimes, gerando uma ideia de que aquilo que está na TV, novelas, séries, filmes, tudo aquilo é da terra, tudo aquilo é mesmo assim. Então, tudo bem. E a nossa transformação? E a educação dos nossos sentimentos? E a nossa reforma interior? Quando faremos? O esforço tem que ser agora. Porque também nós não sabemos, quando nós desencarnarmos, para onde iremos? Em que condições? Nós também não sabemos como será uma próxima existência. Porque, no fundo, nós não nos conhecemos ainda. Nós temos uma ideia, não é? Sobretudo das nossas imperfeições. Mas qual é o sentido de conhecermos Jesus, nem Deus, nem homem? É entendermos a dinâmica do progresso do universo de Deus, das humanidades, da pluralidade dos mundos habitados. Eu preciso entender isso. Do contrário, eu vou adiando um natural projeto pessoal, mas de todo mundo, no sentido das aquisições das virtudes que me faltam. Então, eu tenho a tríade devastadora: o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a indiferença, a ingratidão, a maledicência e tudo que está aí. E está aqui. Mas eu tenho um convite do Cristo. Então, quando ele sugere a vigilância e a oração, ele sabia quem nós éramos, quem nós somos e que mundo é este. Quando ele sugere inúmeras vezes o recurso da prece, e em cada uma das vezes com um ensinamento novo. Para os apóstolos, 12, incluindo Judas Iscariotes. Para os discípulos, 72. E como diz Humberto de Campos, para os 500 da Galileia, no livro Boa Nova. E afora toda essa hierarquia extraordinária, toda uma série de desdobramentos. Então, a ideia do Cristo, quando ele sugere a gratidão, o perdão das ofensas, o amar ao próximo como a nós mesmos, a noção sobre o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele diz, eu e meu Pai somos um, não é que ele seja Deus, como alguns pensaram inadvertidamente, mas a ideia de algo do tipo, prestem atenção em mim, louvem a Deus Pai do grande universo, mas prestem atenção nos meus ensinamentos. Do contrário, a dor, o atraso, a infelicidade, o luto, as pandemias, as epidemias, os suicídios, os abortos induzidos, as guerras, que exatamente são como que uma nota tônica lamentável da condição humana até hoje. Passaram-se os milênios. E aí? Muitos foram já embora daqui.
Outros estão encarnados e desencarnados, vivendo o natural esforço evolutivo. Mas do ponto de vista, nós temos bilhões e bilhões que terão que ir embora. Porque Jesus também não disse? É preciso que o joio cresça junto ao trigo, para que alguma parte do joio daquela época, que está aí até hoje, possa tornar-se pela convivência, pela exemplificação, trigo, no significado da evolução moral, da felicidade e do alcançar do reino de Deus. Mas a erva daninha sempre existiu aqui. A erva daninha de Sírios foi transmigrada para a Capela. O que permaneceu sem evolução em Capela da própria humanidade capelina, mais a de Sírios, veio toda para a Terra há 150 mil anos. Quem é o Senhor dos degredados? João Batista, o precursor. Ele é que movimenta isso tudo. E quando nós vamos no livro A Gênese, capítulo 18, nós vamos ver o capítulo chamado Os Tempos São Chegados. A primeira ideia bem kardeciana da transição. E aí nós vamos ver François Arago, na mensagem chamada Geração Nova, chegando espíritos iluminados de maior progresso moral. Mas, ao mesmo tempo, já há mais de 1 século e meio, espíritos estão indo. Para onde? Para um planeta que poderá acolhê-los. Para que um dia, 1 milênio, 1 milhão de anos depois, eles façam lá o que não fizeram nem em Sírios, nem em Capela, nem a Terra. Mas não poderão mais permanecer. Como os capelinos vieram para cá porque não podiam permanecer mais. E a estrela e o planeta em torno da estrela evoluiu de uma maneira extraordinária, já sem o peso moral dos criminosos daquela época, que vieram todos para a Terra. Acolhidos por quem? Por Jesus. Nem Deus, nem homem. Ninguém em sã consciência pode comparar Jesus com um ser humano convencional. Pode comparar com aqueles que na época da prototerra se reuniram porque todos eles eram Cristos de Deus. Aí é outra questão. Então, meus amigos, nós temos aí inúmeras reflexões. E eu queria lembrar, não é, o quanto nós carecemos de valorização dos textos que se referem a Jesus e aos seus ensinamentos. Então, há muitos espíritas que preferem a ciência espírita, a mediunidade. Eu também me dedico muito a estudo e prática. Mas eu jamais posso deixar de valorizar tudo aquilo, em termos de conteúdos doutrinários, que me revelem a verdade. Quem é o espírito da verdade? Ou de verdade? Jesus. Esteve todo o tempo com Kardec. Alguns pensam, e não é menos positivo, que o espírito de verdade é João Batista. Que seja. Vocês lembram de uma época
em que você vê como que a mãe de 2 apóstolos, de tanto que os filhos falavam de Jesus, das ideias, dos ensinamentos do Divino Mestre em casa, não é? Ela vai encontrar-se com o Cristo. E vejam como é curioso isso, coisa de mãe. Ela diz: Senhor, meus filhos disseram que o Senhor disse a eles que há um lugar à direita e outro lugar à vossa esquerda. Sabem o que esta mãe faz? Vai ter com Jesus dizer: olha, eu tenho 2 filhos. Então, tipo assim, Senhor, reserva esses 2 lugares para os meus filhos. Olha isso. E Jesus, com toda a paciência, ele diz: Senhora, estes 2 lugares já estão ocupados desde sempre. Ela não entende. Ela só vai entender lá no mundo espiritual depois. Não é? Por quê? Porque os 2 grandes e maiores espíritos, depois de Jesus, que o mundo já viu, Maria de Nazaré, a Senhora dos Anjos, e João Batista, o Senhor dos degredados, o divino, sublime chanceler da justiça. Então, quando ela diz isto, né, ele se adapta, né, e com todo jeito, ele deixa, está nos evangelhos. Salomé é o nome dela. De tal maneira que ele esclarece sobre a hierarquia dos espíritos mais voltados a ajudá-lo na sua missão incomparável. Então, meus amigos, são muitas as questões. Eu gosto muito de estudar Emmanuel, Humberto de Campos, mas eu vou me permitir sugerir aos amigos que estão hoje comigo aqui com vocês e os que estarão amanhã ou depois, uma sugestão de leitura que eu tive o privilégio de fazer. Por quê? Porque meus pais, Francisco Thyssen e Ruth Thyssen, eles se conheceram na juventude espírita de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele de família católica, ela de família judia, se conheceram e frequentaram a juventude espírita no centro espírita, existe até hoje, Paz e Amor. É uma instituição centenária. Então, eu e meus irmãos, desde criança, íamos nos familiarizando com os postulados espíritas. Claro que de maneira pequena, simples, progressiva. Então, reencarnação, imortalidade, Deus, Jesus, tudo isto era muito natural. Eu até estranhava na escola quando meus coleguinhas nunca tinham ouvido falar de reencarnação. E aí eu ficava falando o que eu tinha aprendido em casa. Mas o que eu gostaria de lembrar para finalizar? Meu pai e minha mãe tinham uma biblioteca muito generosa de obras espíritas. Então, se eu queria Alexandre Aksakoff, Gabriel Delany, se eu queria Leon Denis, eu tinha todos os livros à disposição. E eu também era jovem, menino, garoto, brincava como todo mundo e nem sempre eu me dedicava a aproveitar tudo aquilo. Mas com o tempo foi acontecendo.
Então, existe uma obra que, a meu ver, foi decisiva para meu pai e para minha mãe, e para milhões de espíritas no Brasil e no mundo, mas que vem sendo deixada de lado. Ela se chama Os Quatro Evangelhos de João Batista Rustem. Jean-Baptiste Rustem. Isso aqui é chamado a revelação da revelação. Isso aqui, nos seus volumes 1, 2, 3 e 4. Nós temos o mais relevante estudo sobre Jesus, sobre todas as passagens que os 4 evangelistas nos trouxeram. É claro que eu também tenho que estudar o Apocalipse de João, Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, aos Efésios, a epístola de Judas Tadeu, as epístolas de Pedro. Tudo isso é luz, tudo isso é o Cristo. Então, meus amigos, procurem o estudo de Rustem. E depois me contem o que acharam. Então, queridos, tendo em vista o nosso relógio, eu vou agradecendo imensamente a vocês todos terem pausado um pouquinho no seu dia a dia, na noite de hoje, para nós nos abraçarmos e podermos ver alguns comentários de perto, para que eles sejam motivadores. Eu poderia dizer com os amigos, avante, nós não conhecemos nada ainda. Há um universo maravilhoso à nossa espera, tudo divino, tudo de Jesus, tudo por nós. Muito obrigado, queridos. Sérgio, então, não tivemos assim, nenhuma pergunta, né? Mas muito agradecimento, o ensino que foi passado, o conhecimento que foi passado, muitas pessoas aqui agradecendo, e também lá, acredito, lá com o que eu estou no Facebook, e o Daniel está também no YouTube, que temos um grupo maior no YouTube, inclusive. E eles agradecendo aqui as dicas que foram dadas, o direcionamento que você deixou, não é? Esse despertar, até porque nós temos aí, né, essas bem-aventuranças que você mencionou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E isso não vai ser diferente, não é? A gente está passando esse momento que a gente tem que trabalhar junto com o nosso irmão, né? Auxiliar. Já estava previsto essas questões, né, das crianças, dos jovens, os suicídios lá na Gênese. E agora é um trabalho grande, né? Temos que botar nossas mãos em apoio aos nossos irmãos aí, né? E fazer o máximo, né? A questão 642 do Livro dos Espíritos, né, que Humberto de Campos explica numa passagem, né, de onde saiu essa pergunta que Kardec faz aos irmãos na questão 642, que, né, bastará o homem não fazer o mal para ter um posicionamento, deixa eu ver aqui, bastará ao homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. É um trabalho muito grande. A gente está vivendo, eu acredito, esse momento da humanidade, essa oportunidade da gente pegar o que a gente já sabe, cada um já
com aquilo que já aprendeu e utilizar, não é? Trabalhar em função do nosso próximo. Não é? Eu acho que é isso aí, e toda essa informação sobre o nosso Senhor Jesus que você nos trouxe aí, que foi ótimo, foi maravilhoso. Tá? Bom, ninguém fez nenhum questionamento, mas nós temos muito trabalho, não é, Sérgio? Com certeza. Com certeza. Bom, só confirmando aqui, Daniel, temos algum questionamento, alguma coisa? Não, não tem não, Vanderlei. Se tiver, eu passo para o Sérgio. Se tiver alguma Tá pergunta certo. depois, eu passo Tá para certo. ele. Tá certo. Maravilha, Sérgio. Olha, te agradeço, fundo do coração, mais uma vez, a sua presença aqui, o carinho que você vem aqui para nos trazer o seu conhecimento e todo esse leque de livros, de informação, de orientação. Te agradeço imensamente. Deus te abençoe com muita paz, muita luz, Sérgio. Muito obrigado mesmo. Boa Beijo. noite a todos, um grande abraço e até uma nova oportunidade, não é? E não vai faltar. Graças a Deus. Tá certo. Boa noite a todos, viu? Boa noite. Bom, Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Na próxima semana, né, nós estaremos recebendo aqui a Ana Carolina Magalhães, já trabalhando já o livro O Homem Integral, né, com o capítulo 8, O Homem Perante a Consciência. Ana Carolina. Então, semana que vem, nos encontramos aqui com nossa querida Ana. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos, com muita paz e muita luz. Fiquem com Deus. Obrigado.